nós. E a gente já começa, sem muita demora também, porque tem uma informação muito importante que traz uma esperança de, pelo menos, um cessar-fogo temporário na guerra da Ucrânia, guerra que já se arrasta há 3 anos, desde fevereiro de 2022. Agora há pouco foi anunciado que a Ucrânia, numa negociação que aconteceu hoje com representantes dos Estados Unidos, concordou com um acordo para um cessar-fogo de 30 dias que poderia ser prorrogado. Mas, nesse caso, falta literalmente combinar com os russos. A Rússia ainda tem que ser consultada para ver se, de fato, esse acordo vai prosseguir. Quem está chegando ao vivo com informações e as primeiras repercussões dessa notícia é o nosso correspondente em Londres, Felipe Killing. Boa tarde, Killing. Notícia aguardada, chegamos a ter uma dúvida, né, se haveria conversas produtivas para que um acordo fosse negociado depois do atrito entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e Donald Trump, mas saiu a notícia esperada. Olá, Adriana, boa tarde a você, Renan, e a todos que nos acompanham. É um passo importante de uma longa caminhada, mas a Ucrânia disse que está disposta a um cessar-fogo de 30 dias, que pode ser prorrogado, e também se comprometeu a tomar medidas para uma paz duradoura. Os Estados Unidos também voltam a fornecer armas ao governo de Kiev e compartilhar inteligência, né? Então, a gente acompanhou na semana passada que os Estados Unidos suspenderam o envio de armas e também o compartilhamento de inteligência. E o Marco Rubio, secretário de Estado americano, afirmou agora que a bola está na quadra da Rússia. Mas existe uma expectativa otimista, porque delegações americanas e russas já se encontraram também na Arábia Saudita há cerca de 2 semanas. E os dois países já vêm conversando. Então, as bases já tinham sido colocadas na mesa. Faltava, claro, essa negociação com a delegação ucraniana. Vale destacar que Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, não participou. Ele foi até a Arábia Saudita, conversou com o príncipe Mohammed bin Salman, mas ele não participou dessa negociação. A imagem dele está um pouco arranhada depois daquele atrito no Salão Oval na Casa Branca, mas os termos, pelo menos os que foram divulgados, se mostram favoráveis à Ucrânia, com a volta de ajuda militar e o compartilhamento de inteligência. Mas os pormenores não foram divulgados. Existe uma expectativa muito grande para saber quanto de território a Ucrânia estaria disposta a ceder. Antes dessa reunião, a delegação americana já tinha alertado que não queria ouvir da Ucrânia aquela história de que queria voltar às fronteiras de 2014, portanto, antes da anexação da Crimeia, nem mesmo às fronteiras de 2022, antes dessa invasão da Rússia. Hoje, a Rússia controla cerca de 20% do território ucraniano, sobretudo aquela região leste. Os Estados Unidos também vão ter acesso aos minerais raros ucranianos, isso já foi divulgado também. Ao que tudo indica, haverá um fundo, né, de investimento, então os dois países vão trabalhar nessa exploração de minerais raros, importantes para a fabricação de produtos militares e também de tecnologia, mas agora resta saber se a Ucrânia vai ceder território. Isso parece que já está claro, quanto que vai ceder, e a Rússia também falava em uma Ucrânia desmilitarizada. Isso vai acontecer? A gente não sabe ainda. Então, agora a expectativa para saber como que será essa reunião entre americanos e russos. Segundo o secretário de Defesa dos Estados Unidos, isso deve acontecer nos próximos dias. E o próprio Marco Rubio, secretário de Estado americano, falou, olha, se a Rússia não aceitar, a gente já vai saber qual que é o entrave para a paz. Ou seja, colocando pressão na Rússia para aceitar esses termos, mas ao que tudo indica, já são termos que foram conversados com a Rússia nas negociações que aconteceram há cerca de 2 semanas também na Arábia Saudita. O Killing, a gente vai trazer já a fala do Marco Rubio, mas antes eu queria que você contextualizasse aqui para quem nos acompanha uma informação importante, porque antes desse anúncio de uma concordância por parte da Ucrânia, houve um ataque direcionado a Moscou. Inclusive a gente está mostrando imagens para quem nos acompanha, por imagens na Band News TV e também na nossa live no YouTube. Foi o maior ataque com drones feito por parte da Ucrânia a território russo. Foram mais de 330 drones. 3 pessoas morreram, há também relatos de feridos, prédios foram atingidos, carros foram incendiados que estavam no estacionamento e, na visão de muitos, foi um recado, uma mensagem da Ucrânia, porque esse ataque aconteceu poucas horas do início dessa reunião, para se colocar numa posição de força, porque os Estados Unidos chegaram a falar por meio de Donald Trump que a Ucrânia não tinha mais nenhuma carta para jogar. Então a Ucrânia
faz esse ataque mostrando, olha, temos cartas na mesa ainda. A Ucrânia, durante esses 3 anos de guerra, conseguiu desenvolver bastante a sua indústria de drones, e os drones têm sido bastante utilizados nessa guerra. É uma arma teoricamente barata e que você consegue lançar de diversos pontos de seu território. Então a Ucrânia conseguiu avançar bastante nisso e fez esse ataque bastante significativo à região de Moscou, mas também a outras partes do território russo. Mas existe uma preocupação naquele território de Kursk, que fica dentro da Rússia, que a Ucrânia acabou invadindo, queria usar como uma forma de negociação, né? Olha, a gente tem uma parte do seu território, podemos colocar na negociação, isso porque soldados russos estão praticamente cercando soldados ucranianos dentro dessa região. Então a Ucrânia consegue uma vitória importante, mostrando que tem drones e faz esse ataque à região de Moscou. Por outro lado, vê soldados sendo praticamente cercados na região de Kursk e também tem perdido alguns territórios ali na linha de frente, sobretudo no leste do país. Tá certo. Killing, continua com a gente, por favor. A gente vai escutar agora, então, o que disse o secretário de Estado do governo americano, Marco Rubio, sobre esse possível acordo de cessar-fogo, mas a gente já volta a falar com você, Killing. Vamos ouvir. A única forma de acabar com essa guerra é negociando. Não há saída militar, mas para que a negociação seja feita, é preciso que as agressões parem de ambos os lados. E é isso que conseguimos por parte do lado ucraniano. Agora, vamos levar a proposta aos russos por múltiplos canais. E a esperança é que Moscou diga sim, de que eles concordem em parar as agressões, concordem em parar com as mortes, e que as conversas comecem para que a guerra termine de forma definitiva, de maneira que seja aceitável para os dois lados. É isso, a gente vai ficar atento agora sobre as próximas repercussões, sobre o posicionamento russo, especialmente em relação à questão territorial, que é o grande impasse aí entre Ucrânia e Rússia, para que a gente tenha, de fato, um acordo de cessar-fogo e, negociando adiante, um final para essa guerra que já dura 3 anos.